extremamente agradável. E de uma forma muito particular, meus agradecimentos à presença de cada um dos senhores, a educada presença e a expectativa, né, que depositavam nessa minha intervenção num evento tão importante. Que talvez até pelo nosso tema combinado, e aí registro de uma maneira muito particular os meus agradecimentos ao caríssimo colega professor Marcos, né, pelo convite, pela insistência. Tivemos então, como ele já registrou também, um pequeno desencontro no primeiro momento, mas felizmente hoje foi possível vencer essas barreiras, né? Como ele mesmo disse, a madrugada afora, mas estou muito feliz de poder estar aqui, participar e trazer algumas das minhas inquietações com um tema que tem repercussões dentro da temática principal do evento, que está voltado àquilo que já foi anunciado, né? Especialmente ligado às repercussões da conhecida Lei Maria da Penha, mas o tema que me foi solicitado passa reflexamente por esse assunto, mas diz respeito exatamente a prisões cautelares e liberdade provisória, conforme nós havíamos então ajustado, e é sobre esse assunto que eu irei me dirigir aos senhores e trazer, portanto, essas minhas inquietações a fim de que nós possamos evoluir um pouco dentro dessa temática também. Até porque nós bem sabemos que esse é um tema desde sempre atual, né, muito mal manuseado algumas vezes na prática judiciária forense, né, como um todo. Excessos são cometidos, nós sabemos, e é preciso esmiuçar um pouco mais esse tema dentro do Código de Processo Penal, com enfoque constitucional, lembrando que, aliás, como foi também já colocado aqui, a minha visão, aquela exposta nos livros, nos artigos, enfim, nas aulas, ainda hoje de manhã dando aula na Escola da Magistratura, no evento da Escola da Magistratura, insistia nesse aspecto. Eu sempre tenho uma visão científica, procuro ter uma visão científica do direito penal, processual penal, enfim, de todos aqueles temas tratados nos meus livros e artigos, enfim, e uma visão comprometida com a Constituição Federal. E eu não consigo me afastar de forma alguma, nem tentei, para dizer bem a verdade, mas jamais conseguiria me afastar deste meu compromisso com a Constituição Federal e com uma interpretação científica das regras a que me proponho analisar sempre. E algumas vezes, caríssimo Eduardo, até me lembro que escrevendo o último dos livros, crimes contra a ordem tributária, né, econômica, das relações de consumo, eu ainda, terminando uma parte, um comentário, um dispositivo, falei, algum dia algum juiz, algum desembargador vai usar isso contra algum cliente meu, quando eu estiver advogando. Mas nem por isso mudei de opinião, mantive, está lá, e certamente algum cliente será condenado, mas outros serão absolvidos também, com base em inúmeras interpretações, e isso tem ocorrido já há algum tempo com a aplicação da lei de drogas, trânsito, enfim, etc., as regras do curso de processo penal, até porque, como eu disse, nunca tive um compromisso institucional enquanto membro do Ministério Público, instituição a que pertenci e integrei durante 30 anos, e antes iniciei a minha vida na advocacia, tanto que a minha OAB é a 96754, né? Aos 21 anos me graduei em Direito, aos 23 fui para o Ministério Público, e agora regressei aos 53, regressei aos quadros da OAB, onde sempre planejei regressar, né? E aliás fui impedido por 2 reformas, senão teria ingressado bem antes. Esse era o meu projeto profissional. Mas veja, então as minhas inquietações estão atreladas especificamente ao tema prisões cautelares. Doutores, o primeiro aspecto que nós devemos analisar é de todos até em parte conhecido quando nós tocamos no assunto prisões cautelares. Sempre vem a ideia do quê? De superpopulação, de excessos, etc. Mas nós precisamos conhecer um pouco mais isso e com algum fundamento, até para que nós possamos tirar algumas conclusões, né? E falávamos sobre isso antes de iniciarmos o evento, a respeito de algumas conclusões que devem ser retiradas, a fim de que nós possamos nos movimentar depois, com vistas a tentar obter algum êxito em algumas empreitadas, né, na implementação de algumas políticas públicas, enfim. E é preciso dizer, então, os senhores citados de ontem à noite, digo ontem porque saí às 3 da madrugada de São José do Rio Preto, não tive tempo de consultar hoje, né, o Banco Nacional de Monitoramento de Presos, o atual do CNJ. Então, os dados de ontem indicaram a presença. Se nós vamos falar sobre prisões cautelares, é preciso que os senhores saibam disso. 77% das informações consolidadas, São Paulo, o Estado de São Paulo ainda não forneceu todas as informações, o Rio Grande do Sul também não. Lembrando que o Estado de São Paulo responde por nada mais, nada menos do que 1/3 da população carcerária nacional. Nós somos o Estado que mais encarcera na União. Nós temos então hoje, ou melhor, com dados de ontem, 833.878 presos, pessoas privadas de liberdade no Brasil.
Portanto, 77% apenas das informações. Quantos desses são condenados definitivos? E é imprescindível que o senhor saiba. 294.207, 35,37% das pessoas presas são apenas 35,37% são condenados definitivos, ou seja, não cabe mais recurso contra aquela condenação passada em julgado. Presos em execução provisória, a famosa, então debatida, então discutida execução provisória, ou seja, condenação em segundo grau de jurisdição, passa-se à execução provisória da pena. Provisória porque ainda não há uma condenação definitiva. 190.863 presos, 22,94% daquele total. E aí veja, e presos provisórios? Veja, se nós temos a execução provisória, a pessoa já condenada em segundo grau, nós temos também presos provisórios, assim considerados aqueles que estão presos e ainda não têm sequer um processo contra si instaurado, ou tendo um processo, ainda não há condenação, ou havendo condenação em primeiro grau, não há condenação em segundo grau. Portanto, não se trata de execução provisória, não se trata de execução definitiva. Presos provisórios, necessariamente hoje presos em decorrência de prisão preventiva, a respeito da qual nós falaremos um pouco mais adiante. No total, 346.792 pessoas privadas de liberdade, que corresponde a 41,69% do total das pessoas que se encontram hoje privadas de liberdade no Brasil. Doutores, se nós somarmos execução em segundo grau, execução provisória, com presos provisórios, em números percentuais nós teremos 64,63% de presos cautelares. Lembrando que a presunção é de inocência, estado de inocência ou não culpabilidade. E os países democráticos, em média, presos cautelares são entre, as estatísticas apontam para 23, 24, no máximo 25% de presos cautelares. No Brasil nós temos 41,69%, lembrando que se somarmos então a execução provisória, atingiremos a astronômica cifra de 64,63% de presos cautelares, o que é extremamente preocupante e, mais uma vez, revela ser imperioso o cuidado com o manuseio desse tema e, por isso, também apropriada a reflexão, o conjunto de reflexões apropriado que nós faremos nesta noite, mais no intuito de instigá-los, portanto, também a refletir um pouco mais a respeito dos variados aspectos. Mas veja, se nós temos 833.878, lembrando que isso corresponde, mais uma vez, a apenas 77%, se nós colocarmos mais 23%, isso implica em mais 191.676 presos. Ocorre, doutores, que nós também temos um total, agora, de 373.910 mandados de prisão a cumprir, em aberto. Então, se nós somarmos 833 mil já presos, totalizarmos as informações de São Paulo e Rio Grande do Sul ainda pendentes, 23% pendentes, e se fossem cumpridos todos os mandados de prisão hoje pendentes, nós chegaríamos agora a 1.398.964 presos no Brasil. E vejam, lembrando que desde 1995 nós temos a Lei 9.099, que permite transações penais naquelas infrações consideradas de menor potencial ofensivo, até 2 anos. Lembrando ainda que nessa mesma lei nós temos outro instituto, que é a suspensão condicional do processo, presente os requisitos legais, e dezenas de milhares de processos se encontram suspensos em razão do artigo 89 da Lei 9.099/95. Lembrando ainda do artigo 366 do Código de Processo Penal, que trata da suspensão do processo ao réu revel citado no edital, naquelas condições que o artigo 366 bem menciona. Então vejam que nós temos um estado extremamente preocupante no nosso sistema penitenciário brasileiro, e se ainda mais se considerarmos a presença do quê? De penas e medidas alternativas, cuja possibilidade de aplicação se estende até as condenações por 4 anos, inclusive aos condenados por tráfico de drogas. E nós temos mais de 1.300.000 execuções de penas e medidas alternativas no país. Doutores, e ainda preciso acrescentar que um estudo realizado pelo Largo São Francisco, na USP, há algum tempo atrás, apontava, de conotação sociológica, que apenas 1% da litigiosidade social chega às instâncias judiciárias. Então imaginem
esse estado de coisas que nós vivemos dentro do sistema penitenciário e da justiça criminal. Lembrando que os Estados Unidos é o maior encarcerador do planeta, com 2.300.000 presos, aproximadamente, 2.400.000 beirando. A China, com dados não confiáveis, né, por razões óbvias, 1.700.000 e poucos mil presos. Em quarto vinha a Rússia até 2016 aliás, em terceiro vinha a Rússia e em quarto vínhamos nós, o Brasil. Nós ultrapassamos a Rússia e somos o terceiro maior encarcerador do planeta. Lembrando que nós estamos falando de uma situação em que o quadro permeado de situações processuais, enfim, que nós vimos, e que poderia nos remeter a uma estatística ainda mais preocupante em números totais de pessoas privadas da liberdade. E neste cenário, é preciso lembrarmos que, por exemplo, a taxa de encarceramento desses três maiores dos quatro, vamos dizer, quando a Rússia ainda era, e essa taxa é preciso dizer porque foi feito o levantamento, quando a Rússia ainda era o terceiro maior encarcerador, e nós éramos o quarto, de 2008 a 2016, a taxa de encarceramento, ou seja, preso por 100 mil habitantes, enquanto os Estados Unidos reduziu em 8, menos 8, China, menos 9, Rússia, na época, menos 24, reduzindo a proporção presos por 100 mil habitantes, nós aumentamos em mais 33. E por isso chegamos logo a esse pódio da desonra, que portanto, somos medalha de bronze, por enquanto, terceiro maior encarcerador do planeta. E o grande problema é que nós prendemos muito e prendemos mal. E aqui talvez seja o maior e o mais grave problema. Nós prendemos mal. Não está tanto em prender muito, mas sim em prender muito mal, algumas vezes. E este é um problema que nós vivemos, um problema cultural, e que passa, obviamente, por todas as instituições em alguma medida. E aí me refiro à própria OAB, à Defensoria, também, obviamente, ao Ministério Público e à magistratura. Há uma questão cultural. Eu até costumo dizer que muitos juízes ainda não entendem, que os juízes não integram os quadros da segurança pública. E não é difícil encontrar juízes muito mais rígidos na interpretação da lei, com alguma dose até de excesso, do que muitos promotores de justiça, que são, e o Ministério Público é o titular da ação penal, é parte do processo penal. Não me venha com essa de fiscal da lei ou parte imparcial, que haveria até mesmo uma impropriedade semântica, é parte, está na Constituição Federal, titular da ação penal pública, portanto, parte do processo penal. Então nós temos esses probleminhas que passam por esse tema de prisões cautelares. E aí vejam, doutores, com todo este quadro perigoso que nós vivemos, o Estado brasileiro, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu na ação de descumprimento do preceito fundamental 347, relator ministro Marco Aurélio, setembro de 2015, que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema penitenciário. Isso vem da Corte Colombiana, estado de coisa inconstitucional, para dizer o quê? Que nós somos reincidentes na prática do descumprimento de direitos e garantias fundamentais, nosso Estado brasileiro, e, além de reincidente no descumprimento de direitos e garantias fundamentais, tem se revelado absolutamente incompetente para solucionar o problema, para adotar práticas que viabilizem minimamente a implementação de direitos e garantias fundamentais. E não me refiro a direitos do preso, eu não gosto desse tipo de classificação, porque são direitos fundamentais e ponto, direitos da pessoa humana. Isso vem desde a Revolução Francesa, começou lá desde o justnaturalismo, para começar a história com Hugo Grosso, depois com Samuel von Pufendorf, depois com Tomásios, e também depois passando pelos contratualistas, desde Hobbes a Locke, a Rousseau, passando também por outros temas, como também os enciclopedistas, D'Alembert, Diderot, Voltaire, e por aí afora, Montesquieu, com o espírito das leis, perturbou e inquietou John Hoover, o grande justo filósofo inglês, Jeremias Bentham, igualmente justo filósofo inglês, passou por Beccari e demais integrantes da escola positiva, a escola clássica, e também por Lombroso, Ferri, Garofalo, a escola positiva, passou por tantos outros e por tantas outras escolas intermediárias, como Bernardino Alimena, como em Palomeni, e passou pela Bélgica através de outros grandes que contribuíram para a doutrina, por exemplo, de defesa social, que depois ingressou na Itália por Bernardino, aliás, por Alimena, e também na França, especialmente por Marco Ancel e Filipe Gramática, fundamentalmente na Itália, para chegarmos neste momento e considerarmos toda uma evolução histórica e científica
e simplesmente degradarmos a pena criminal e o nosso sistema de justiça criminal. Por isso, reconhecido como trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, um estado de coisas inconstitucional. E o que é que mudou, doutores, depois desse reconhecido estado de coisas inconstitucional? Nada. Ah, mas ocorreu a implementação das mal denominadas audiências de custódia. Por que mal denominadas? Doutores, porque não tem nada a ver chamar esse momento, né, da audiência de custódia. A audiência de apresentação, o correto. Né? Denominada de audiência de custódia já bem indica a finalidade da própria audiência. Né? Por isso que eu prefiro denominar a audiência de apresentação. Se nós falarmos em interrogatório judicial, nós sabemos como ocorre, como se desenvolve o interrogatório. Se eu disser que vai ser ouvida uma testemunha, nós devemos saber como será o transcorrer, a prática processual na oitiva de uma testemunha. Se vai ser feita uma inspeção judicial, idem. Agora, se eu falo, vai ocorrer uma audiência de custódia, a impressão que dá é que a audiência para prender. Né? Quando, na verdade, não é bem isso. Ao contrário, já está preso. O pressuposto é que ele já esteja preso e depois seja levado, portanto, à presença de um juiz. E nós poderíamos falar sobre esse tema longamente, até porque a própria resolução, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu ação de descumprimento do preceito fundamental 347, constou, entre outras coisas, ficam os tribunais e os juízes obrigados a implementar no prazo de 90 dias as audiências de custódia. Veio lá da decisão do Supremo. E a resolução 213 do CNJ já chega no primeiro artigo descumprindo o que diz a própria decisão do Supremo. Porque a decisão do Supremo diz: o preso deve ser apresentado no prazo de 24 horas à presença do juiz competente, contados a partir da captura. E o artigo 1º da resolução diz o quê? A partir da comunicação da prisão. A resolução já começa descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou fosse ela editada. E essa resolução foi replicada nos estados e ela está permeada de inúmeros problemas, né? Um deles, inclusive, agora ministrando o curso na ESA em Bauru, 2 finais de semana passados, foram 2 sextas e sábados seguidos, e falando sobre esse tema, inclusive especialmente sobre a audiência de apresentação, me inquietava o fato de que até hoje não se faz a apresentação dos demais presos nessa audiência. Só são levados os presos em flagrante, quando a própria resolução e as resoluções estaduais determinam que presos cumpridos por cumprimento de mandado de prisão também sejam apresentados, e isso não tem ocorrido na maioria das comarcas do estado de São Paulo, e me parece seja o caso se tomar uma postura a respeito, porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais, e isso também passa pelas nossas atribuições como advogados. Mas enfim, veja, nós temos então um quadro extremamente complexo, perigoso, um Estado constitucional e inconstitucional. E aí veja, quem é a clientela penal? Quais são as infrações penais que mais contribuem para a movimentação da justiça criminal, das repartições policiais, dos gabinetes ministeriais, das salas de audiência de infância e juventude, atos infracionais? Veja, se nós consultarmos dados do Infopem, né, nós vamos encontrar o quê? As 5 infrações penais que mais contribuem para o sistema de justiça criminal: tráfico de drogas, roubo qualificado, roubo simples, furto qualificado e furto simples. Essas 5 infrações penais, algumas vezes, no ambiente nacional, o tráfico fica em segundo, o roubo qualificado em primeiro, mas em regra é isso: tráfico, roubo qualificado, roubo simples, furto qualificado e furto simples. Respondem diretamente por aproximadamente 70% da clientela penal e também da clientela da infância e juventude, atos infracionais, doutores. Bem, qual é o elemento comum que nós podemos identificar em relação a todas essas infrações penais? Um ponto comum, além da privação da liberdade, é claro: toxicodependência. Na esmagadora maioria dos casos, quem está preso por tráfico estava traficando para consumir drogas. Quem estava roubando, qualificado ou simples, roubando para consumir drogas. Furto, simples ou qualificado, idem. O elemento comum é sempre ou quase sempre o quê? Toxicodependência. 70% da criminalidade. Eu não estou me referindo aqui à violência doméstica, por exemplo, impulsionada pela toxicodependência, as lesões graves, gravíssimas, fora do ambiente da violência doméstica, também, homicídios que são praticados, chacinas, etc. Se há roubo e há furto, a receptação da coisa furtada ou roubada, na maioria das vezes,
e tantos outros crimes que são praticados e impulsionados pela toxicodependência, que também reclamam, portanto, uma atenção um pouco maior com relação ao discurso da descriminalização, até porque o Estado brasileiro ainda não reúne condições de atender a clientela em vida livre, que procura e, em regra, não encontra condições de tratamento. Lembrando que, gostem ou não os partidários de Bob Marley, toxicodependência é doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde, e a Constituição Federal assegura o acesso universal à saúde, até por isso é possível o ajustamento de ações judiciais para que o poder público seja compelido a custear tratamento, aquele que procura e não encontra, e não tem condições também de bancar o pagamento deste tratamento, que não é barato. Lembrando então que a Constituição Federal assegura o tratamento, a Lei de Execuções Penais assegura o tratamento, a Lei de Drogas assegura o tratamento, e nada disso é cumprido. Doutores, vejam então que nós estamos com um problema seríssimo de comunicação. Se a macrocriminalidade é impulsionada pela toxicodependência, como nós acabamos de saber, e não há nenhuma surpresa nisso, na esmagadora maioria dos processos, nós que militamos na justiça criminal, e eu me lembro muito bem, como promotor de justiça também, chegávamos lá na audiência e o juiz perguntava, todos os casos, tráfico, roubo, é viciado, dependente de droga, usa droga? Não, só maconha e pó. Eles já revogaram a lei de drogas. Aí eu brincava, mas que é o que? Cheira o que? Criptonita? Né? Urânio enriquecido? O que vai ser droga agora? Eles já revogaram. Né? Então, mas na esmagadora maioria dos processos, nós temos dados estatísticos a respeito disso. Né? Então, são todos consumidores. E não estou a advogar a tese que não devemos processar e condenar, quando é o caso, quando é cabível, porque praticou roubo, ou furto, ou qualquer outra infração penal passível de processo e condenação justa. Né? Mas é claro que o tema da toxicodependência não pode pura e simplesmente ser ignorado pela sociedade brasileira, pelas instituições, pelos operadores de direito. Principalmente ignorado como tem sido. Tem sido tão ignorado que o próprio parágrafo 7 do artigo 28 da Lei de Drogas também foi revogado pela praxe, que diz o que ali? Que nos casos de condenação por posse de droga ou plantio para uso próprio, o juiz determinará, a regra é impositiva, que o poder público disponibilize local para tratamento. Ah, mas Marcão, não tem local para tratamento, não importa. O juiz determinará, isso interessa a defesa, interessa a todos, está na lei. É condenado por posse de drogas para consumo pessoal? O juiz determinará. A impossibilidade real de execução dessa determinação não autoriza a revogação unilateral do magistrado, ainda que com o consenso da acusação e da defesa. Determinará. E a dificuldade operacional de fazer cumprir também não autoriza a revogação da regra. Até porque se fosse assim, por exemplo, o sursi deveria considerar então revogado, porque um homem casado é mais vigiado que um homem de sursi. Né? Então, como é que ficaria isso? Está revogado o sursi? Não, está lá no Código Penal, ainda é possível aplicação. Né? E a dificuldade operacional não justifica. Regime semiaberto, não tem vaga ou no fechado, então não vai aplicar na condenação? Vai aplicar. E aí é preciso buscar fórmulas, né, mecanismos jurídicos para fazer cumprir o comando emergente da sentença penal condenatória. Doutores, imaginem que aqui em Guarulhos existe um cruzamento perigoso. Infelizmente devem existir vários. Né? Mas vejamos lá, um cruzamento perigoso. Todos os dias, acidentes de trânsito com vítimas de lesões leves, graves, gravíssimas, mortes naquele mesmo cruzamento. E aí as polícias são acionadas, a Polícia Militar comparece, faz o seu BOPM, a Polícia Civil elabora TC, quando cabível, onde é caso de inquérito haverá inquérito, isso é remetido ao Ministério Público, transações penais são realizadas quando cabíveis, outras vezes o Ministério Público irá fazer denúncias, haverá processo, ampla defesa, condenação, recursos, etc. Porém, o cruzamento continua a produzir lesões leves, graves, gravíssimas, todos os dias, mortes naquele mesmo local, e aí as polícias vão fazendo BOPM, BO, TC, inquérito, o Ministério Público denuncia, o juiz processa, condenação. Doutores, o Estado está funcionando. Está funcionando. Mas está funcionando de maneira inteligente? Não, porque o cruzamento continua a produzir vítimas todos os dias. Então é preciso fazer o quê? Mudar a estratégia. Atuar de maneira inteligente. Mudar a sinalização do solo, aérea, campanhas de conscientização, enfim, é preciso mudar a estratégia. E com relação à questão criminal, impulsionada pela toxicodependência, já passou a hora de mudança de estratégia. E não estou
repito, não estou advogando a descriminalização, mas sim a necessidade de uma preocupação maior do Estado brasileiro e das instituições com relação a este tema, porque são milhares, milhões de reais gastos, investidos, mal investidos todos os dias, sem que exista uma política pública eficaz, efetiva, que olhe e seja realmente direcionada para o enfrentamento deste tema que diz respeito à nossa macrocriminalidade. E aí nós criamos o que então? O adolescente infrator, tóxico-dependente, que passa por todas as medidas socioeducativas, que depois aos 18 vai frequentar e vai continuar frequentando as repartições policiais, logo de cara pelo primeiro tráfico, depois na reincidência do tráfico, passando evidentemente pelos furtos, pelo roubo, simples ou qualificado, e aí 80% de reincidência, e quem ingressa no sistema até pela autopreservação, e como já dizia Manuel Pedro Pimentel, isso vem desde Adolf Prinz, desde 1910 na Bélgica. Prinz também já dizia sobre o processo de prisonização, também explorado por Marc-Ancel na França, na sua novíssima defesa social, um desdobramento mais tênue, mais brando da nova defesa social iniciada na Itália por Filippo Gramatica, mais radical no caso. Então nós temos o quê? Todo um problema fácil, de identificação fácil, e que não tem sido explorado devidamente no debate político, no debate jurídico, menos ainda adotadas providências de políticas públicas voltadas com seriedade para o enfrentamento do tema. E por isso nós ficamos comprando viaturas, criando vagas nos estabelecimentos prisionais. Doutores, dados do DP de 2010, os últimos a que eu tive acesso, do Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça, criaram uma vaga no sistema penitenciário, 50 mil reais. Criar a vaga, não é manter. Manter, segundo o discurso da então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, R$ 2.700 por mês o custo médio de um preso. Muito mais caro que manter um estudante em rede pública. Não é? E veja, nós temos um déficit de 380 mil vagas no sistema penitenciário, isso sem contar os 380 mil mandados de prisão a cumprir. Senão nós pularíamos para 700 mil de déficit no sistema penitenciário. Uma taxa de encarceramento que já é uma das mais altas do planeta. E prendemos muito e prendemos mal. Ou os senhores acreditam que o sistema penitenciário está repleto de marginais de altíssima periculosidade? É claro que não, doutores. É claro que não. E esse não é um privilégio só de São Paulo, que é o maior encarcerador da União, da Federação. Não. Em todos os estados nós encontramos exemplos dos mais variados, grotescos. Para que os senhores tenham uma ideia, por exemplo, como na época membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, visitei o estabelecimento prisional feminino no estado do Pará, em Belém. E vejam que, na época, como havia uma visita oficial de alguém que representava o Ministério da Justiça, e fui acompanhado do então direto amigo Luiz Guilherme, que era assessor direto do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Peluso, ex-magistrado do Estado de São Paulo. Então fomos eu e Luiz Guilherme, comunicamos às autoridades do Estado, portanto o estabelecimento prisional sabia da visita, o que faz presumir que ele estaria na sua melhor performance para nos receber. Assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o presidente do CNJ, e, coincidentemente, uma visita do CNJ também foi no mesmo dia. Não combinamos, o ano é tão longo, mas para esse mesmo dia o CNJ marcou uma visita daquelas visitas que ele fazia de inspeção em sistema penitenciário. E fomos lá. Doutores, nós chegamos primeiro, eu e o Luiz Guilherme, fomos mais cedo, e aí chegamos lá, nos deparamos com o quê? Prisões metálicas. Os senhores sabem o que significa uma prisão metálica? Containers. Presas, 12 presas, mulheres, em presídio feminino, em containers. Imagine 12 mulheres em um container. E aí, containers a perder de vista. Mas eu estou falando do estado do Pará. Imagine, se vocês acham que aqui em São Paulo às vezes faz algum calor, imagine lá. Mas como é sempre possível, né? Alguma dose de sadismo, né? Esse estabelecimento prisional, entre aspas, tinha sua cobertura de amianto. E aí, eu chegando no local, já fui meio que ensaiando um striptease, né? Tirando o paletó, afrouxando a gravata, lembrando que era um estabelecimento prisional feminino. E aí, doutores, era como se fosse um zoológico aqui.
as grades, né, os containers interligados, cobertos por uma grade, o carcereiro andava em cima, numas tábuas, olhando as presas embaixo. E aí nós pedimos para descer, até que me chamou a atenção, o acumulado de lixo nos corredores, e acreditem, ratazanas deste tamanho, insetos os mais variados ali. E lembrem-se, na melhor performance do estabelecimento prisional para receber CNJ, um representante do Ministério da Justiça e assessor direto do presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, doutores, doenças de pele, as mais variadas, aquela situação realmente inaceitável, inaceitável. 12 mulheres por container. Doutores, eu não desejo isso nem para minhas ex-mulheres. Um ambiente desse, talvez para uma delas. Mas, sinceramente, nunca esbarrei em Maria da Penha, nunca vou ter perto disso, mas já que a oportunidade surgiu, me veio a ideia, né? Por que não? Talvez uma temporadinha ali. Enfim. E aí eu cheguei até próximo a uma cela e me chamou a atenção uma mulher muito, né, aparentemente idosa. E aí eu, acompanhado da belíssima diretora do estabelecimento, a doutora Lígia, e tinha uma grade, eu vi aquela senhora, chamei aquela senhora, ela veio até perto de mim, educadamente, e aí eu dei um passo atrás por garantia e fiz aquela pergunta, professor Rossana, que não se pode fazer com uma mulher, né? Mas lembra que havia uma grade entre nós, eu perguntei qual a sua idade, né? E falei, vai que ela pode ser o quê, né? O que essa mulher está fazendo aqui? É uma estupradora em série, né? 69 anos de idade, né? Latrocida, uma traficante de alta periculosidade. O que essa mulher está fazendo aqui? A doutora Lígia abaixou a cabeça e falou, doutor, ela arremessou uma pedra contra uma viatura e estava presa há 3 meses. Ao lado, uma jovem com uma criança no colo, que havia dado à luz naquele estabelecimento, entre aspas, prisional. Qual o crime que ela havia cometido? Tentativa de furto de uma bolsa exposta em uma loja no calçadão em Belém. Certamente não era uma Chanel, não era uma Prada, não era uma Louis Vuitton. Furto mínimo, doutores, insignificância, falta de lesividade material. Foi presa grávida, permaneceu grávida, deu à luz naquele estabelecimento prisional, já estava com uma criança de 3 meses no colo, infringindo inclusive ali as escândalos, inclusive o princípio da personalidade da pena. E esses exemplos foram se replicando, e muito comumente aquilo que eu denomino, passei a denominar já há algum tempo atrás, no meu livro sobre drogas, sobre a lei de drogas, tráfico romântico, ou tráfico por amor, que é uma estatística extremamente preocupante. O homem vai preso por alguma infração penal, e o homem é um ser sensível, né? Bastante sensível, e quando ele está preso, ele quer que todo mundo vá visitá-lo, né? O vizinho, o amigo, até o cunhado, né? O amigo de boteco, a namorada, a amante alternando com a namorada, com a esposa, a mãe. Como um ser sensível que é, ele quer que se distribua a carteirinha para que todos possam visitá-lo. E aí ele vem ali conversando com a mãe, ou com a esposa, ou com a namorada, com o amante, para que se leve drogas para dentro do estabelecimento prisional, porque tem dívidas ali dentro, etc. Toda aquela conversinha, né, do estéreo caput. E aí, doutores, o que acontece? A pessoa acaba se disponibilizando a levar alguma partilha de drogas, é presa em flagrante por tráfico qualificado. Pouco tempo depois, o cidadão vai receber uma progressão, um livramento, vai para a rua, a mulher está presa, os filhos foram para a creche, estão abandonados, estão institucionalizados, enfim, passando as mais variadas necessidades, além da carência afetiva. E qual a primeira providência do homem que acabou de sair da prisão e benefício? Arrumar outra mulher, uma amante. Para que ele vai atrás daquela? Vai visitar a cadeia? Está louco? Não é? E aí nós temos aquelas estatísticas então do tráfico romântico ou por amor, que também preocupa e muito. Né? E até por isso decisões do Supremo Tribunal Federal, naqueles casos de prisões cautelares, a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme o entendimento que foi relator no acordo do ministro Ricardo Lewandowski, ex-magistrado do Tribunal de Justiça desse Estado. Mas, doutores, vejam, mas isso ocorre apenas, os excessos são apenas lá no estado do Pará? Não, doutores. Nós temos estatísticas de prisões cautelares, por exemplo, o estado do Amazonas já chegou a 80% de presos cautelares. Lembrando que a presunção é de inocência. Maranhão já chegou a 78%, Recife sempre beirando 64%, 66%. O estado de São Paulo nunca sai dos seus 40 e pouco de presos cautelares, totalizando com execução em segundo grau 60 e poucos por cento também. E para falar um pouco do estado de São Paulo, então, me lembro que como promotor de justiça designado para uma comarca, acumulando promotorias
auditorias, me chamou a atenção. Em uma semana, eu, o promotor de justiça, pedi, e o juiz concedeu em processos variados, liberdade provisória para 15 réus. Um deles, processos variados durante a semana, um deles, 4 réus, me chamou muito a atenção. Por quê? 4 réus, amigos, uma cidade pequena, os 4 foram pescar. Sexta para o sábado, resolveram ir pescar, foram para a beira do rio, tomaram umas pingas a mais, né? Como é de acontecer não raras vezes, e aí lá pelas tantas, já o sol quase raiando, resolveram comer uma leitoa passarinho. Porém, não tinham levado a leitoa, né? Qual a alternativa? Foram até a propriedade rural mais próxima, um sítiozinho ali, e os 4 bêbados começaram a correr no mangueirão, como nós chamamos lá no interior, né? Onde ficam os porcos soltos, e todos emporcalhados, correndo atrás das porcas e dos porcos, aquela gritaria dos porcos e os bêbados. O proprietário, óbvio, acordou, já acostumado com essas visitas, né? Chegou lá com uma espingarda calibre 12, todo mundo preso. E aí, Alexandre, todo mundo preso, saiu do sítio em Filidiana, cidadezinha desse tamaniquinho, a chácara próxima ali da cidade, o sol já, né, iluminando todo o municípiozinho, o padeiro ali com a padaria aberta, o posto de gasolina, os 4 emporcalhados foram levados em Filidiana até a delegacia de polícia. Todo mundo viu, já estavam punidos, doutores, para não dizer outra palavra, já estavam punidos, né? Toda a cidade já sabia. Mas veja, chegando na repartição policial, todos foram presos, os 5, inclusive o dono da espingarda. Não tinha porte, não tinha autorização. Os 5 foram presos. Só que ele pagou fiança e foi embora, preso em flagrante. Ele foi embora e a espingarda ficou. E os outros 4 ficaram presos. Doutores, 4. Emprego fixo. Filhos matriculados na escola, conhecidos do pequeno município. Foram presos e permaneceram presos 7 meses num presídio de alta periculosidade no oeste do estado de São Paulo. Cheio de presidente lá no estado de São Paulo, no oeste, né? Bernardes, presidente Prudente, presidente Pitácio, disseram que mais um para lá e não foi. O presidente lá é o que não falta. E aí, nesses presídios, então, chegou-se a esse ponto, 7 meses preso. Doutores, o fato é que desde o início, o promotor de justiça sabia, passou num concurso difícil, o juiz também sabia, igualmente aprovaram um concurso difícil, e os 4 defensores também sabiam que se fossem condenados lá na frente algum dia, não ficariam um único dia preso. E digo, se fossem condenados, porque também não se pode afastar aqui a incidência da insignificância, falta de lesividade material, falta de tipicidade em razão do princípio. Ah, mas furto qualificado? Sim, tipicidade é tipicidade. Qualificado ou sim, tipicidade é tipicidade. Mas digamos que era caso de condenação, então, e se chegasse a essa conclusão final, iriam aplicar uma pena de tentativa de furto qualificado, que seria então substituída por restritivas de direito. Não ficaria um único dia preso, bastaria cumprir depois esse tipo de direito. Mas ficaram 7 meses em presídio de altíssima periculosidade, a R$ 2.700 por mês. Nós temos mais de 300 mil mandados de prisão a cumprir, latrocidas, roubadores, homicidas, traficantes, e estes 4 furtadores de furto tentado de leitor, 7 meses presos, e as famílias ao desamparo. Doutores, mas esse é um exemplo. Eu passaria trazendo aos senhores aqui exemplos os mais variados de excessos todos os dias que me deparei enquanto membro do Ministério Público. Todos os dias. Vou citar apenas o último que ocorreu agora, para depois nós falarmos das prisões cautelares no Código de Processo. Doutores, um dia acumulando a promotoria de justiça, estava lá em São José do Rio Preto, minha cidade, e aí quando eu chego, várias pessoas aguardando, querendo falar com o promotor, um sujeito com a Bíblia debaixo do braço, falei, bom, já vamos excomungar aqui, alguma coisa vai acontecer. Família, crianças, várias pessoas. Eu entrei no gabinete e perguntei para o funcionário, falei, o que é isso? É comigo? Quero falar com o senhor. E qual que é o assunto? Doutor, um caso gravíssimo. Gravíssimo, o senhor foi preso em flagrante e quero falar com o senhor, tal advogado, acompanhado do pastor lá, não sei o que. Tá bom, vamos entrar. Chegou o flagrante, nós não tínhamos ainda o processo digital, enfim, havia todo o trâmite. Não, ainda não chegou a comunicação. Mas já está no cartório e vão trazer. Falei, ok, né? Era de manhã ainda, e no final da manhã, tinha sido lavrado o auto ainda naquela manhã e a polícia já veio comunicar. Bem, aí
recebi o pessoal, olha doutor, fizeram toda aquela beatificação, né, natural com relação ao preso em flagrante, e aí eu disse que iria analisar cuidadosamente, como sempre fiz, independentemente, né, dos embargos auriculares, eu sempre analisei da mesma maneira, né? Algumas vezes confesso que até se eu fosse ser levado por alguma tentação, seria em detrimento dos argumentos que foram lançados, mas nunca me contaminei por isso e sempre agi conforme a minha consciência. E aí, doutores, foram embora, fizeram todo o processo de beatificação, veio, né, chegou no meu gabinete a comunicação do flagrante. Vejam só, o sujeito estava pedalando a bicicleta às 7 horas da manhã, indo no Distrito Industrial de São José do Rio Preto, como toda cidade tem, o seu, e ele estava indo pedalando a bicicleta indo para o local do trabalho, para a empresa trabalhar de manhã. E aí passa uma mulher numa bicicleta ao lado, igualmente pedalando a bicicleta, ele levava pendurado no guidão da bicicleta aquilo que nós chamamos no interior de marmita, né? Uma sacola, né, de haste longa e com a refeição ali, né, dentro daquela sacola que se chama de marmita comumente no interior. E aí o que acontece? A mulher também vinha com a sua bicicleta pedalando e com a marmita pendurada no guidão. Sabe-se lá o que ocorreu ou não ocorreu na noite anterior? O fato é que ele teve a péssima ideia de passar a mão nas nádegas da mulher que passou ao lado pedalando. No que ele vai e resolve passar a mão, isso depois foi filmado, havia no Distrito Industrial, teve câmera que captou. A bicicleta vai e as marmitas se enroscaram, as alças, e caiu por cima dela. Os dois foram para o chão. Ela, grávida de 2 meses, imperceptível, começou a gritar, obviamente, assustada com todo aquele quadro. Ele levantou correndo, saiu correndo da bicicleta e foi embora. E nisso, né, foi embora trabalhar. 4 ou 5 horas depois, chega a delegada e prende o sujeito em flagrante por, à época, atentado violento ao pudor, consumado, a passada de mão, lembrando que ele é hediondo, pena exasperada, altíssima de reclusão, tentativa de estupro, porque caiu sobre ela no chão, enrolou com ela no chão, tentativa de estupro, levando um tombo da bike, e roubo, consumado, qualificado, da marmita, porque quando ele correu, a marmita foi enrolada na marmita dele e ele foi embora. Doutores, imagina pegar esse sujeito, colocar dentro do estabelecimento prisional e alguém tem a brilhante ideia de falar: qual foi o crime que ele cometeu? Olha, atentado violento ao pudor contra a vítima que estava indo trabalhar às 7 horas da manhã, grávida, tentativa de estupro com mulher, roubo qualificado da marmita. Não dura 2 segundos lá dentro, nem 1 segundo. Dependendo de para onde for, não dura. E no final das contas, para privilegiar a atuação policial, até por conta da passada de mão indevida, na época, a qualificação jurídica que eu acabei arrumando foi a importunação ofensiva ao pudor. Nada de roubo qualificado, nada de atentado violento ao pudor, menos ainda de tentativa de estupro. Não era o caso, evidentemente. Excesso de ofensa. E esses excessos ocorrem nas repartições policiais, na via pública, ocorrem também nas denominadas audiências de custódia, que eu prefiro chamar, e gostaria que, se possível, pensasse a respeito disso, audiências de apresentação, e isso vem se replicando em inúmeros ambientes oficiais. E aí veja, quais são as prisões cautelares que nós temos hoje? Nós temos, fora do Código de Processo Penal, prisão temporária, da Lei 7.960 de 1989, temporária porque já veio um prazo pré-fixado, tempo já fixado, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias em caso de comprovada necessidade, extrema necessidade, 30 no caso de hediondos, prorrogável por igual período, igualmente em caso de comprovada e extrema necessidade. Por isso temporária, ela já vem com prazo fixo, que pode ser inclusive antecipado, ainda que decretado por 30, se for cumprido o objetivo para o qual foi decretado, ou sim, se já foi atendida a finalidade, solta. Até porque a regra é a liberdade, a exceção é sempre o quê? A prisão é sempre a exceção. Bem, então a prisão temporária, fora do Código de Processo. Nós temos ainda a Lei de Migração, que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro, e na Lei de Migração nós encontramos uma possibilidade de prisão para fins de extradição. É uma outra modalidade de prisão cautelar, prisão para fins de extradição. Dentro do Código nós temos o quê? Prisão em flagrante, 301 e seguintes, flagrante próprio, impróprio, presumido, lá no 302, né? No 301 fala-se do flagrante facultativo, do flagrante obrigatório,
Qualquer um do povo pode prender quem se encontra em situação de flagrante, não recomendo que saia por aí prendendo, acione a força policial. As autoridades devem prender, portanto, flagrante facultativo e obrigatório. Flagrante, modalidades próprio e impróprio presumido no 302, 303, flagrante em crime permanente, 304, todos do Código de Processo Penal, tratando dos requisitos formais da lavratura do auto de prisão em flagrante, e por aí segue também 305, 306, nota de culpa, requisitos de comunicação da prisão, 306, e por aí afora, prisão em flagrante. Bem, e nós temos também o que dentro do Código? A prisão preventiva, doutores. Prisão preventiva, 311 e seguintes as regras especiais relacionadas à prisão preventiva. E aí veja, portanto, duas modalidades fora e duas dentro. Lembrando que, se decretada a prisão preventiva, satisfeitos os requisitos legais, é possível a substituição da preventiva por prisão domiciliar. Substitutiva da preventiva, que não tem absolutamente nada a ver com a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal. Outra modalidade. Aqui, domiciliar, substitutivo da prisão preventiva. 317 e 318 do Código de Processo Penal. Bem, e aí veja, como é que funciona na prática? Alguém é preso na via pública, capturado em flagrante delito. Imagine, já que nós falamos de um crime de homicídio culposo de trânsito, como dei o exemplo há pouco do cruzamento perigoso, ocorre um homicídio culposo de trânsito e alguém é preso na via pública. Em flagrante por homicídio culposo. Cuidado com o dolo eventual, é sempre tormentosa a questão, dilemática, a questão do dolo eventual, culpa consciente, enfim, mas vamos ficar nessa hipótese. Homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, 9.503 da lei. Ok. 302. Prisão em flagrante. Prisão captura na via pública. Tem que ser levado à autoridade policial, delegado de polícia, entendendo ele ser caso realmente de prisão em flagrante, irá, como se diz, ratificar a prisão e lavrar o auto de prisão em flagrante. Documentar a prisão em flagrante. Toda prisão só pode ser executada mediante ordem prévia da autoridade judiciária competente. Excepcionalmente, é possível a prisão sem ordem prévia. Quando? Quando se tratar de flagrante delito. Porém, realizada a prisão captura, deve ser imediatamente apresentada à autoridade policial competente, que então irá documentar. Portanto, haverá uma documentação diferida. Em regra, primeiro se decreta, depois se prende. No flagrante, por razões óbvias, até porque não dá para saber quando, onde, em que local alguém vai praticar qual crime, e pedir previamente uma ordem, prende-se em flagrante, leva-se à presença da autoridade policial, que então irá documentar essa prisão, e essa documentação tem requisitos formais. Se não forem atendidos, poderá levar, inevitavelmente, ao que nós chamamos de, essa é uma das hipóteses, de relaxamento da prisão. Bem, e aí vejam, doutores, então, prende-se em flagrante, leva-se ao delegado e irá lavrar o auto, dar nota de culpa, comunicar quem? Imediatamente, diz a lei, comunicar o juiz competente a respeito da prisão, princípio do controle jurisdicional imediato. Para evitar o quê? Por que é que se comunica ao juiz? Porque não há mais nada a fazer, porque é um ato meramente formal? Não, é para evitar o quê? Cometimento de eventuais abusos, o cometimento de violações a direitos e garantias fundamentais, notadamente com desrespeito à liberdade, bem jurídico liberdade. Comunica-se também o Ministério Público, por igual razão. Até porque, segundo consta, é o guardião dos direitos fundamentais, por imperativo constitucional e lei orgânica federal e leis orgânicas estaduais também remetem a essa responsabilidade ministerial. Então, comunica-se o juiz competente, controle jurisdicional. Comunica-se o Ministério Público, aquilo que eu passei a denominar no curso de processo penal, controle ministerial imediato. Se não tiver defensor, não tiver condições de pagar advogado, construir advogado, não indicar um advogado, obrigatoriamente comunica-se também quem? A Defensoria Pública, controle defensório imediato. E a Constituição Federal assegura o quê? A presença do advogado, por ele indicado, deve indicar que o advogado deve ser solicitado a comparecer no local. Tudo isso por quê, doutores? Teatro? Óbvio que não. Assegurar direitos e garantias fundamentais. Toda a máquina estatal é movimentada neste momento com as comunicações imediatas da atividade jurisdicional, ministerial e defensória.
com vistas a evitar o cometimento de abusos, cometimento de violações de direitos fundamentais. Lembrando que ninguém será levado à prisão ou nela. No antigo, quando a lei admitia o quê? Liberdade provisória como sem fiança, inclusive regra constitucional. Também por regra constitucional nós sabemos, e isso tem até no direito natural, desde Grosso, desde Pufendorf, desde Tomás, o que também nós sabemos, e a própria Igreja Católica também sempre defendeu isso, e tantos outros dos filósofos que pagaram até com a vida, porque nós temos que assegurar esse bem jurídico, a liberdade. E aí veja, doutores, tudo isso é feito, como eu disse, para assegurar o bem jurídico, que ainda assim hoje, nos dias atuais, continua a ser desconsiderado. Por isso as estatísticas assombrosas de prisões cautelares. E isso, portanto, é um outro grande motivo de preocupação. E o que acontece, doutores, hoje? Segundo a decisão do Supremo, feita a prisão captura, ele deve ser apresentado em 24 horas, a contar da prisão captura, perante o juiz para essa audiência de apresentação. Segundo a resolução do CNJ 203 de 2015, replicada nos tribunais, o que deve ocorrer? Feita a prisão captura, ele é levado até a autoridade policial, será lavrado o auto de prisão em flagrante, que normalmente irá demandar horas. Terminada a lavratura do auto de prisão em flagrante, só aí então é que se faz, óbvio, a comunicação da prisão à autoridade judiciária competente e na resolução qual o prazo para apresentação em juízo. 24 horas da comunicação, contrariando, como eu disse, a decisão do Supremo. Mas ok, haverá um momento então que, feito o auto de prisão em flagrante, é possível que ele pague fiança na delegacia de polícia. A autoridade policial, presente os requisitos legais, deve arbitrar fiança. Presente os requisitos legais, pena combinada até 4 anos, enfim, deve arbitrar fiança. E ele poderá pagar fiança e aguardar o processo, aliás, os trâmites da investigação e eventual processo, em liberdade. Liberdade provisória mediante fiança. Doutores, guardem o que eu vou enfatizar agora, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no meu espanto, inclusive em acordo capitaneado pelo então ministro Aires Brito, seguido por todos os demais que acabaram replicando a ideia, fizeram uma grande confusão durante muito tempo em relação a este tema, que os senhores já não mais farão. Liberdade provisória, gênero, duas espécies, liberdade provisória mediante pagamento de fiança, liberdade provisória sem fiança. Gênero, liberdade provisória, duas espécies. Liberdade provisória mediante pagamento de fiança, repito, liberdade provisória sem fiança. E nós não podemos confundir gênero com espécie, tal como procedeu, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal por longo período. E aí veja, então o sujeito preso em flagrante é levado até a repartição policial, deverá ser lavrado o auto, quando cabível, auto de prisão em flagrante, formalmente lavrado, feitas as comunicações, todas a que nós já nos referimos, e então ele será apresentado na sequência, se não pagar fiança, não couber ou não pagar, de repente cabe, o juiz arbitra e ele não paga. Por quê? Porque não quer ou porque infelizmente não tem condições de pagar aquele valor, mas é fato que ele deverá ser apresentado em 24 horas, e aí os senhores, na minha opinião, 24 horas da prisão captura, porque é isso que decidiu o Supremo, e não se deve seguir, portanto, a resolução do CNJ nem as estaduais, sob pena de constrangimento ilegal. Ele deverá ser apresentado à audiência de apresentação, lá, perante um juiz, onde também deverá existir um representante do Ministério Público, e ele deverá necessariamente estar assistido pela defesa, com outros aspectos formais de ordenação deste ato solene, a audiência de apresentação. Doutores, todos eles regulamentados na resolução, inciso 213, de 2015, e também nas resoluções e provimentos estaduais. Bem, fato é que, grosso modo, o que é que nós podemos dizer sobre este momento solene, audiência de apresentação? Primeiro aspecto negativo é que ele não pode informar nada que esteja relacionado ao mérito. E aí, Alexandre, eu lhe pergunto, o sujeito pode comparecer, Cristiano, comparece na delegacia de polícia preso em flagrante e diz o seguinte ao delegado: manifesto o direito pelo silêncio, pretendo manifestar somente em juízo. Somente em juízo. E é um direito constitucional, o silêncio constitucional. E ele manifesta: só quero me pronunciar em juízo. E aliás, é sintomático muitas vezes prisões em flagrantes realizadas a certa hora da noite, normalmente eles querem manifestar em juízo. Né? Isso é bastante preocupante. Porém, quando ele chega na primeira vez em juízo,
na audiência de apresentação, o juiz logo adverte: o senhor não pode falar sobre o mérito, o senhor não está aqui para falar sobre isso. E se o advogado pergunta: doutor, aqui não pode discutir o mérito, mas olha, ele manifestou o direito de silêncio na fase policial para se pronunciar em juízo, e ele está em juízo. E é importante que ele dê a informação dele sob pena de parar isolado, que é a versão dos policiais que prenderam. Eu, como promotor de justiça, tantas vezes quis ouvir a versão do autuado, porque soava um pouco estranho ele ter comparecido, para não dizer muito estranho, ele na polícia ter permanecido em silêncio, para dizer: só me manifesta em juízo. E aí chega em juízo: então o senhor não pode falar. Bom, mas então que estado de direito é esse? Não, o senhor vai ter que falar perante outro juiz. Aqui é só para saber se ocorreu tudo bem com a sua prisão. Teve um que disse: o senhor tem alguma coisa contra os policiais? Ah, eu tenho, eles prenderam toda a minha droga. Você ouve de tudo nas audiências, né? E aí, mas veja, não poder se manifestar, doutor, já é um vício terrível dessas resoluções e dos provimentos que assim disciplinam, né? O advogado não pode pedir para o cliente se pronunciar sobre o mérito. Como assim? E o juiz então vai logo em seguida decidir o quê? Uma decisão que passa pelo mérito. Ele vai dizer a prova da autoria, a prova da materialidade, o indício do da materialidade, a garantia da ordem pública, a conveniência. Ele está falando de mérito para aquela finalidade. E o advogado foi tolhido na sua atividade defensória, o autuado também foi, ele que manifestou muitas vezes o direito de só se pronunciar em juízo. E muitas vezes um promotor, até bem intencionado, mais das vezes, também quer ouvir uma versão e não pode. Por quê? Porque a resolução ou o provimento revogaram uma Constituição Federal. E me parece que a Ordem dos Advogados precisa se posicionar com relação a esse tema também. E aí veja, outro aspecto relevante. O que é que ocorre nesse momento solene? Eu prometo não cansá-los, devo encaminhar para o final logo essa minha intervenção. O que acontece neste momento solene da audiência de apresentação, por muitos denominada audiência de custódia? Primeira coisa, diz lá o artigo 310 do Código de Processo Penal. Nesta audiência, o juiz deverá relaxar a prisão, se for ilegal. Doutores, a Constituição Federal sempre disse, desde 1988, nossa maltratada Constituição Federal, sofrível, hoje, né, os seus dias são extremamente difíceis, ela diz o quê? Que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Opa, imediatamente relaxada. Então eu, que voltei aos quadros da OAB agora, em fevereiro, em maio, 26 de maio de 2019, assim que tiver um cliente preso em flagrante, se eu entender que é caso de relaxamento, é óbvio que eu não vou aguardar a audiência de apresentação. Por quê? Porque a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Imediatamente não é na audiência de apresentação 24, ou 26, ou 28, ou 30 horas depois da lavratura do auto de prisão em flagrante. Eu irei levar o meu pedido de relaxamento, vou encaminhar pelo sistema do ESAG, enfim, o que for, mas irei lá e diz: olha, há aqui um pedido de relaxamento, porque ela é manifestamente ilegal. E eu não vou aguardar a audiência de apresentação. De semelhante modo, se não for caso de relaxamento, haverá possibilidade de liberdade provisória. E eu também não vou aguardar a audiência de apresentação. Se for cabível a liberdade provisória, onde sequer será ouvido o mérito que o meu cliente terá a informar a respeito daquilo. Eu não vou aguardar, eu vou encaminhar o pedido de liberdade provisória e vou lá no gabinete do juiz. E se acontecer algo nesse intervalo entre o meu pedido e a decisão judicial, alguém poderá e deverá ser responsabilizado a respeito. E vejam, doutores, a que ponto caminha a lei. O inciso 1 diz, então, relaxar a prisão quando ela for ilegal. Quando é que ela pode ser ilegal? Primeiro, o fato narrado não é típico. É um indiferente penal. Alguém foi preso com um saco contendo estrume de cavalo e se achava que era maconha, com trouxinhas cheias de estrume de cavalo. Isso às vezes acontece. A maconha ou ela é muito batizada com estrume de cavalo, ou algumas vezes chega-se a vender. Já tive casos de pessoa que ocorreu essa situação. Depois teve outros desdobramentos, é claro, né? Nesse mundo não se brinca. E aí era estrume de cavalo. Mas imagina que alguém é preso por tráfico, chega lá, faz a constatação, a perícia, não tem nada de droga. É um indiferente penal, não quero falar do estelionato praticado nele, mas ele foi preso por tráfico de drogas, ou posse de drogas, enfim, tráfico de drogas. Não é, indiferente penal. Outras vezes é um tipo penal, mas ele não está em flagrante. E para que alguém seja preso em flagrante, é preciso que ele esteja naquelas hipóteses do 302, e uma delas, flagrante próprio, impróprio, presumido.
está cometendo, acabou de cometer, foi perseguido ou foi encontrado, etc. As hipóteses clássicas do 302 do Código de Processo Penal. Então, ou não é crime, ou é crime, mas ele não está em situação de flagrante, ou é crime, ele está em situação de flagrante, mas a autoridade policial não cumpre os requisitos formais do auto de prisão em flagrante. Para aquilo que nós denominamos lavratura do auto de prisão, formalização da prisão em flagrante. Basicamente 304 do Código de Processo Penal. E eu costumo dizer, é crime nessa hipótese. Ele está em situação de flagrante, mas a autoridade policial foi relaxada, desidiosa, não cumpriu com os requisitos da lei, então relaxa-se a prisão em flagrante e ele é colocado em liberdade. Acabou? Não, nessa hipótese, se o fato é atípico, acabou. Nas demais, haverá investigação que então seguirá no inquérito policial. Primeira hipótese, é relaxamento? Os senhores são juízes agora. Chegam lá no caso, não, o fato é típico, ele está em situação de flagrante delito e o delegado cumpriu com todos os requisitos formais. Aliás, sempre é quase a regra. Cumpriu com os requisitos formais. Não é caso de relaxamento. Segundo, inciso do 310 do Código de Processo Penal. Converter a prisão em flagrante em preventiva. Errado. Não é conversão. O verbo está mal empregado. Aqui é decretar. Não se converte flagrante em preventiva. Flagrante e preventiva são institutos distintos com requisitos próprios e finalidades absolutamente distintas. Portanto, não se converte um instituto em outro que só tem como elemento comum a privação cautelar da liberdade. Os requisitos são absolutamente distintos. Comparem esses dois institutos, consultem lá o curso de processo penal, o meu, os senhores irão encontrar essas explicações absolutamente de forma muito clara. Não se converte. Portanto, está errado. E aqui nós temos um outro grave problema, talvez o mais grave do momento. Qual é? Doutores, a partir da Lei 2.403 de 2011, maio de 2011, assim denominada Lei das Cautelares, que alterou as cautelares pessoais do Código de Processo Penal, lembrando que nós temos cautelares reais, sequestro, arresto, etc., e temos as cautelares pessoais, que são as restrições ou privações impostas, portanto, a partir do 282 do Código de Processo Penal. Regra geral do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º do 282. Juiz não pode decretar prisão preventiva ex officio, de ofício, por iniciativa própria, portanto, sem requerimento, sem provocação, na fase de investigação. Isso está no 282, parágrafo 1, não sou eu que quero. Está no 282. Juiz não pode decretar prisão preventiva ex officio. 282, regra geral. 311, caput, regra matriz da prisão preventiva. Juiz não pode decretar prisão preventiva ex officio, na fase de investigação policial. Somente na fase judicial. É a interpretação que se extrai, parágrafo 282, 311. Insisto, juiz não pode decretar prisão preventiva ex officio, na fase de investigação, só mediante requerimento ou provocação de quem de direito. E aí, doutores, o que é que os tribunais dizem? Contra a lei, contrariando as regras gerais, contrariando a regra especial, a matriz do 311, os juízes vêm ocorrendo o quê? Decretando prisão preventiva, e pior, dizendo que estão convertendo o flagrante em preventiva, ex officio, nas audiências de apresentação. Ex officio, absolutamente inaceitável. E detalhe, doutores, quando a lei entrou em vigor em 2011, eu já tinha mais de 20 anos no Ministério Público, e posso dizer aos senhores, em 30 anos que eu tive no Ministério Público, acumulei promotoria durante 25. Quando eu tinha 20 anos no Ministério Público, eu já tinha acumulado promotoria durante 17 anos, 2 promotorias, a minha e mais alguma, sempre, designado, obviamente, pelo Procurador-Geral. Até então, a lei permitia, até 2011, que o juiz decretasse prisão preventiva de ofício, ex officio, qualquer momento, investigação ou processo, a lei permitia. Eu nunca vi juiz decretar de ofício. Quando a lei permitia, nunca vi. Com toda a experiência minha profissional, atuando em todas as comarcas, se imaginar duplicidade, nunca tinha me deparado com uma situação de prisão preventiva ex officio. Aí a lei mudou em 2011 e passou a proibir a decretação ex officio na fase de investigação. Primeiro final de semana de plantão judiciário, quem está lá no fórum da comarca? Renato Marcão. Tinha acabado de escrever um livro sobre prisões cautelares, que foi
graciosamente anunciado, inclusive pelo caríssimo colega presidente, doutor Alexandre. Prisões cautelares, liberdade provisória, medidas cautelares restritivas. Escrevi o livro em 18 dias, deu leve, etc., mas escrevi. Na verdade, 16, eu tirei 2 para primeiro show do YouTube, em São Paulo, e escrevi as 470 páginas lá em 16 dias. E aí eu estou de plantão, primeiro final de semana. 4 prisões em flagrantes no sábado, 4 conversões ex officio. Quando a lei permitia, não decretavam. Quando a lei passou a proibir expressamente, passaram a decretar, doutores. Como dizia meu velho pai, que Deus não tem, durma com um barulho desse. Vai entender. E as 4 decretações descabidas. Primeiro, porque não havia pronunciamento de quem tem direito requerendo, ou mesmo representação da autoridade judicial. Não havia provocação. E aí não era sequer cabível, não havia provocação, porque não era cabível prisão preventiva em nenhuma das hipóteses. 100% de erro judiciário. Isso no sábado. Aí eu fui lá falar com o juiz, falei, meu, aí não. Alto lá. Né? Ah, mas Marcão, foi um curso que deram na escola, um colega, essa interpretação. Eu falei, não, me poupe. Né? E aí, doutores, vejam, por que é que o legislador mudou isso? Por que é que mudou? Antes podia decretar em qualquer momento, aí passou a dizer em 2011, não pode mais na fase de investigação, mas pode durante a fase judicial. O legislador errou? Acertou 50%. O correto é não permitir decretação ex officio em nenhum momento da persecução penal, nem na investigação, nem durante o contraditório. Por quê, doutores? Porque eu sou contra a magistratura. Eu acabei de dar aula agora de manhã, dos desembargadores, dos juízes, dos meus queridos amigos, tantos grandes amigos. Eu sou contra? Não, doutores. Lembrem, o direito penal, o processo penal científico e constitucional que eu defendo. E defendo isso, inclusive, na escola da magistratura. Todo país onde falo na magistratura. Juiz não pode decretar a rigor, e eu entendo isso de longa data. Por quê, doutores? Simples. Porque nós temos um modelo de processo penal acusatório, democrático, que pode ser muito bem identificado, como dizia Júlio Illuminati, por exemplo, grande professor da Universidade de Bolonha, ou Teresa Armenta Tadeu, Juliano Sembra, tantos outros grandes autores do Brasil, Renato Marcão, por exemplo. O quê? Esse é o melhor. Esse é o melhor, sem dúvida. E vivo. E veja, o processo acusatório, muito bem identificado por aquela tríade que os senhores bem conhecem. Um juiz absolutamente imparcial, necessariamente imparcial, absolutamente, insisto, imparcial. É lógico que o juiz não é agnóstico, alguns até torcem do Palmeiras, que Deus o tem, né? Mas tem suas predileções, mas ele não pode ter um juízo pré-concebido com relação àquela parte, àquele fato, enfim, mas um juiz imparcial. Um órgão incumbido da acusação oficial, todos conhecem, o Ministério Público, São Paulo, nosso modelo constitucional, e a defesa. No Brasil, OAB, os seus integrantes, defensorias públicas. Doutores, esta tríade identifica e cada qual tem a sua função neste modelo de processo democrático, constitucional. Também por isso, o artigo 212 do Código de Processo Penal foi alterado, doutores, e igualmente tem sido desrespeitado, descumprido na rotina forense. Muitas vezes de forma condescendente. Por quê, doutores? E aí um parênteses, nós estávamos falando da prisão, o juiz não decreta preventivo ex officio. E aí eu introduzi o termo 212. Por quê? Porque também aqui, quando alterou o 212, que eu vou explicar para vocês, o legislador também deu um passo significativo rumo ao modelo de processo penal acusatório, democrático. Vejam como é fácil de entender. Como é que se desenvolvia a colheita de uma prova oral em audiência? O Ministério Público faz a denúncia, rola testemunhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dependendo do caso. A defesa faz a resposta escrita, preliminar, e arrola suas defesas, suas testemunhas de defesa. Até antes da alteração do 212, modelo presidencial da audiência, o juiz que preside continua sendo, isso não mudou. Chegava na audiência, quem começava perguntando, sempre ouvindo primeiro as testemunhas da acusação, depois de defesa, exceto naquela situação de precatória, começa nas audiências, nas testemunhas de acusação, quem começava perguntando? O juiz. Depois ele dava a palavra para quem? Para o acusador, titular da ação penal. Por fim, para a defesa. E assim seguia com todas as testemunhas de acusação. Agora vamos para as testemunhas de defesa. Quem começava a perguntar?
perguntando? O juiz. E depois? A defesa, que foi quem arrolou. Por fim, o Ministério Público. Então, sempre o juiz começava perguntando. E a lei vem e muda. E a lei não muda para ficar tudo como está. E a lei passou a dizer o quê? A partir de agora, quem arrolou a testemunha começa perguntando. Promotor arrolou? Doutor, o senhor está com a palavra, o senhor pergunte, a testemunha é sua. Depois a defesa. De forma complementar, se consultarem o parágrafo 212, complementar. O juiz irá, então, auxiliar desta forma, complementar na colheita da prova. Quem é que deve produzir a prova no modelo de processo penal acusatório? A acusação, o ônus da prova é da acusação. Quando os senhores acham que o promotor produz prova oral só quando ele basta ele arrolar a testemunha na denúncia, está produzida a prova oral? Não, doutores. Se os senhores consultarem mais uma vez no curso de processo penal, vão ver o quê? Que com relação à prova existem momentos: propositura da prova, admissibilidade da prova, e chegamos até o momento da produção da prova. Ora, como é que se produz prova oral? Com a indicação de um rol na denúncia? Não, fazendo pergunta e obtendo respostas. Como é que o promotor produz a prova da acusação? Na maioria dos casos a prova é oral. Fazendo perguntas para suas testemunhas e obtendo as respostas. É ele quem deve produzir a prova oral, acusatória, e não o juiz. Por isso que a lei mudou para atender o modelo de processo acusatório, democrático, para dizer o quê? Ó, a partir de agora não é o juiz que começa perguntando, mas o promotor que arrolou a testemunha e a defesa para suas. E o juiz vai atuar de forma complementar, porque ele é o destinatário da prova. Complementar. E o que é que se tem feito com relação a isso? E vejam, uma positiva aproximação com o modelo de processo acusatório, democrático. O que é que se tem feito com relação, em regra? Descumprindo a regra. Em regra, os juízes constam no termo, que tem a concordância do Ministério Público, da defesa, se passa ao oitivo da testemunha, como sempre se fez. E aí nós seguimos com violações a princípios os mais variados, destacadamente o princípio do processo acusatório. Doutores, e no caso da decretação ex officio, a rigor, então nós devemos entender o quê? Que não cabe ao juiz. Se não cabe a ele produzir prova, não cabe a ele decretar prisão ex officio. Em momento algum, a despeito da previsão, autorizar, lá no parágrafo 2º do 282 e no capítulo 311, mesmo onde há autorização, a rigor, no modelo de processo acusatório típico, essencialmente democrático, o juiz não poderá decretar prisão preventiva ex officio em momento algum. Mas para atender a nossa limitada legislação processual penal e sem questionar essa constitucionalidade, devemos entender então o quê? Que o juiz, para este nosso modelo, aceito assim, ele pode decretar prisão preventiva ex officio apenas na fase judicial, na fase de investigação jamais. E então, doutores, é uma verdadeira excrescência jurídica a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, e mais ainda inaceitável a decretação ou conversão na linguagem do Código e dos modelões judiciais ex officio. Isso é fonte absolutamente inadmissível de constrangimento ilegal. Decisão que contraria não apenas a literalidade da regra geral do parágrafo 2º do 282 e da regra especial, matriz 311 caput, mas também o próprio modelo de processo penal acusatório. E isso é extremamente grave, doutores, porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais, que interessam, como eu sempre insisto, a toda a sociedade, não apenas aos envolvidos no processo penal. E aí, veja, nós estamos então no parágrafo 2º, inciso 2º do 310. Então é possível, no momento da audiência de apresentação, o relaxamento, para quem não peticionou antes, a liberdade provisória ou a decretação de prisão preventiva. O juiz pode e deve conceder liberdade provisória, se não for caso de prisão preventiva. E aí, doutores, para finalizar, imagine que naquele nosso exemplo do crime de trânsito, o sujeito foi preso em flagrante, lembra-se, por homicídio culposo de trânsito. Não foi isso que nós dissemos? Então ele foi levado à repartição policial. O juiz analisa, os senhores agora são juízes, não me cobrem os vencimentos, honorários, etc. Aliás, vencimentos, honorários que não tem. E aí, os senhores estão analisando ali, na audiência de apresentação, o auto de prisão em flagrante. Olha, o fato ocorreu, a autoria, a materialidade estão demonstrados, o fato é típico, e o sujeito foi preso em situação de flagrante delito. Não é caso de relaxamento.
Aí os senhores analisam também, não é caso de decretação de prisão preventiva, porque não estão presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313. Aliás, no nosso exemplo, me lembro, eu disse, o delegado arbitrou fiança. O delegado arbitrou neste caso 302 e o sujeito não pagou. Ele lá com sua Porsche amarela, ultrapassou o sinal, matou alguém no trânsito, Porsche estava quitado, o delegado fixou a fiança em 30 mil reais. E ele falou, não vou pagar a fiança. Mas por que o senhor não vai pagar? O senhor tem dinheiro? Não, eu não quero pagar. Bom, tá bom, o senhor vai ficar preso. E foi para a audiência de apresentação. Foi arbitrado a fiança, cabível. Então o juiz não relaxa, 310.1, não decreta prisão preventiva nem temporária, 310.2, e vai fazer o quê? Conceder liberdade provisória. Bom, mas aí ele olha e fala, cidadão, o delegado já arbitrou fiança para o senhor de 30 mil reais. O senhor não pagou? Pois é, não quero pagar. Bom, eu vou reduzir para 15 então, senhor. Tá, mas eu também não vou pagar. Mas o senhor tem condições de pagar? Eu vi seus vencimentos, o senhor declarou na polícia, o senhor não pode pagar 15 mil? Posso, mas eu não quero. E aí, doutores? O que é que o juizão vai fazer? Vai ter que conceder liberdade provisória sem fiança. Porque o prazo máximo da prisão por força de flagrante, não é possível juridicamente que alguma prisão se estenda por força de flagrante para 1 minuto sequer além da audiência de apresentação. Prendeu, lavrou o auto, levou até a presença da autoridade judiciária, ou relaxa a prisão, quando cabível, ou decreta a prisão preventiva ou temporária, quando cabível, ou liberdade provisória, mediante fiança ou sem fiança. No nosso exemplo, foi arbitrada a fiança. Ele disse, não vou pagar. Bom, não é caso de prisão preventiva, não tem como manter preso. O que o juiz vai ter que fazer? Liberdade provisória sem fiança. Porém, esse juiz é um homem inteligente, comprou o curso de processo penal do Renato Marcão. O código de processo penal do Renato Marcão estava lá em cima do livro do gabinete dele, na mesa de audiência. Ele abriu e falou, deixa eu ver o que o Renato fala a respeito disso aqui. É uma coisa estranha.